Muito bem, e nós vamos já aproveitar para fazer esse contato com o Marcel Ligabô, especialista em furacões, ele que é geógrafo e climatologista especializado em furacões, abrindo o Bom Dia de hoje, trazendo a previsão do tempo, inclusive para você da Flórida. Previsão do tempo. Oferecimento Vital AC, porque ar-condicionado é vital. Para a previsão do tempo de hoje, nesta quinta-feira, o nosso contato especial, repito, com o especialista em furacões, ele é geógrafo e climatologista especializado em furacões, Marcel Ligabô está conosco para atualizar você, ouvinte da nossa Rádio USA. Marcel, bom dia, seja bem-vindo aqui no nosso programa, é um prazer recebê-lo nesta manhã de quinta-feira. Tudo bem, Marcel? Tudo bem, bom dia, né? Tudo bem que eu acabei de chegar no hotel, mas para muitas pessoas que passaram por essa tempestade, é um dia bem difícil para a vida dessas pessoas, né? Infelizmente. Vem sendo, para muita gente que nos ouve, inclusive neste momento, vendo o cenário atual da Flórida, Marcel, de água numa altura inimaginável, numa região que é de pântano, numa região onde os animais, os predadores se espalham e com o poder da altura da água isso pode se intensificar, e diante de uma catástrofe natural, o Ian, que vem deixando pessoas desabrigadas, sem energia, tudo por conta de um evento natural dos mais consideráveis. Você que é especialista, você pode tentar deixar a nossa mente mais clarificada em relação a isso, para traçar mais ou menos um perfil do que nós estamos vivendo aí em torno desse Ian, que chega alguns dias de forma devastadora, não só nos Estados Unidos, como nos países vizinhos. O porquê deste Ian ser tão potente, e já emendo com uma primeira pergunta sobre amanhã, que há uma possibilidade dele voltar tocando a água de uma maneira mais forte, se isso procede na visão do especialista. Sim, né? Inclusive a nossa equipe está deixando agora que o Hotel Orlando está se dirigindo para Charleston, na Carolina do Sul, onde nós vamos colocar umas estações meteorológicas e umas câmeras também, porque a tendência, à medida que ele voltar para o oceano, tem a tendência até de se formar em furacão novamente, categoria 1, antes de chegar novamente na Carolina do Sul. Então, esse potencial realmente existe, e, na verdade, os furacões intensos ocorrem todo ano, tá? Nós tínhamos a projeção que essa temporada teríamos 4 furacões de alta intensidade, que são aqueles categoria 3, 4 e 5. Já tivemos 2, né? E nós temos aí, então, o mês todo de outubro, que, climatologicamente falando, é o mês com maior ocorrência de furacões na Flórida. Então, a temporada ainda temos pelo menos aí um mês de chances de vir mais furacão, né? É lógico que esses fenômenos ele ocorrem todo ano, porém, a gente tem que chamar a atenção num momento histórico, né? Que é a passagem de um categoria 4 por Tampa, né? Há muito tempo esperado, né? É questão de tempo disso ter acontecido, como é questão de tempo também acontecer novamente no sul da Flórida, tá? Região de Miami-Dade, Broward e Palm Beach. É questão de tempo disso acontecer de novo, né? Porque mesmo que quando chegam os furacões intensos, se eles passam em algumas regiões um pouco mais, menos densamente povoadas, né? O impacto não é tão considerável assim. Agora, chegar numa região altamente povoada, como essa região do sudoeste da Flórida e parte central da Flórida, o impacto ele é visível, né? Então, essa é a questão. O desastre é para o ser humano e para aquele ambiente que ele vive, entendeu? Porque os furacões ele ocorrem invariavelmente da nossa presença. É que nós estamos no caminho deles, né? Então, às vezes acontece isso, vai acontecer de um para Nova York, às vezes vai acontecer um de para Miami, e quando isso ocorre é desastre. Nós estamos conversando com o Marcel Ligabô, climatologista, ele é geógrafo, está direto de Orlando conversando conosco. Orlando, que é um dos focos deste furacão Ian, e tamanha a grandiosidade, o peso deste furacão, o próprio Marcel acabou de dizer que ele pode sim ter um efeito de desdobramento na Carolina. Ô Márcio, nós estamos conversando com o Marcel, fique à vontade para perguntar a ele também alguma questão que você queira. Sim, de antemão já quero agradecer, né, a gentileza do Marcel, a gente
acabou se conversando hoje pela manhã, e ele contava que estava bastante desgastado fisicamente e até, acho que psicologicamente, porque esteve quase que de forma ininterrupta nessas últimas horas, né, atento e acompanhando todo esse deslocamento do furacão Ian. Por isso quero reforçar aqui o nosso agradecimento. Agora, Marcel, me chama a atenção, né, duas questões, eu vou já emendar aqui. Uma delas, você disse sobre essa sazonalidade, né, de furacões de alta intensidade. Parece que nessa região, onde houve o choque em terra, não acontecia um furacão desse porte desde 2004, se não me engano, acho que o último foi o Charley. Dá para traçar algum comparativo entre o que aconteceu em 2004 com a passagem agora do Ian? E já emendando numa segunda questão, até porque nós estamos aqui com os nossos estúdios no condado de Broward, eu pessoalmente moro no condado de Palm Beach, e teve o registro a 1 milha do condomínio que eu moro, da passagem de um tornado devastador, que acabou destalhando vários prédios, né, causando muitos prejuízos em veículos e muitos alertas. A gente acompanhou, inclusive, no dia que antecedeu o choque em terra do furacão Ian. Primeiro, o comparativo, então, do Charley com o Ian, e por que esses fenômenos, por exemplo, como o tornado, acabam também seguindo a passagem de um furacão? Tanto o Charley quanto o Ian chegaram na mesma região, né? Literalmente na mesma região. Também tiveram a mesma intensidade dos ventos, só que cada furacão é de um jeito, né? O Charley, ele tinha um olho do furacão bem menor, mas bem menor mesmo, tá? Então ele era uma tempestade muito mais compacta, a ponto do Ian ter sido declarado aviso de tempestade tropical ou de furacão por toda a península da Flórida. Tamanho a dimensão dele, tá? Os furacões podem ter aí dos seus 200 a 1.000 quilômetros de diâmetro, né? Então eles podem literalmente influenciar o estado inteiro como o estado da Flórida. Só que o furacão, ele vai ter diversos impactos, né? Os ventos são mais concentrados na parede do olho do furacão. Porém, as primeiras bandas, aquelas bandas exteriores, quando elas chegam numa região, então, né, as primeiras bandas de chegada de um furacão criam um gradiente tão grande na atmosfera que pode ocorrer tornados. Então é muito comum na chegada de um tornado, as primeiras bandas de um furacão gerarem tornado, tá? Então ocorreram 4, na verdade, no condado de Broward, Miami-Dade. Então, isso é bem normal, tá? Então um dos impactos do furacão é essa aproximação, a primeira banda vem com tornado, né? Aí você tem o centro de baixa pressão, que vai determinar o quanto que o nível do mar vai subir, tá? Então quanto menor a pressão atmosférica, mais alto vai ser a elevação do mar. Então, cada furacão tem seu impacto, tá? Nunca um furacão é igual ao outro, né? Como se eles fossem entidades mesmo com personalidades próprias, né? Querido Marcel Ligabô, olha, eu quero te agradecer pela participação e eu peço para que você, nesse seu destaque final, deixe uma mensagem técnica e de conforto também para os ouvintes. O Adão está elogiando sua participação, muito importante, a lucidez em relação a ter um especialista falando sobre o formato de um furacão. Inclusive foi até por conta do que disse o Ligabô, Márcio, que nós falamos de um evento natural menor, né, em relação ao que aconteceu em Broward. Inclusive ontem noticiamos isso aqui, bem próximo da rádio, e as pessoas devem estar atentas agora, né, Ligabô? E sempre acompanhar o noticiário. Troca um pouco aí o TikTok, o Instagram, para acompanhar os veículos de comunicação que estão, assim como você que é um especialista, informando a comunidade o tempo todo com updates, porque acho que é uma notícia, uma informação que passa a ter atualizações contínuas e constantes até que esse fenômeno natural se dissolva de uma vez por todas, né, Marcel? Sempre vai através das fontes oficiais, tá? O Centro Nacional de Furacões, o NHC, né? Que ali são as informações mais fidedignas que você pode encontrar, tá? Então sempre vai atrás dessas informações oficiais e sempre quando tiver um furacão, lembre-se que a pesquisa mais recente mostra que 80% das mortes dos furacões estão relacionadas antes da chegada do sistema e depois da passagem do sistema.
Antes por conta da ansiedade, do nervosismo, então tem muita morte por ataque cardíaco, e depois por gente que quer colocar gerador em casa, põe dentro, não sabe operar, quer serrar uma árvore. Então, assim, hoje em dia, devido ao nosso avanço técnico, de monitoramento e também de prevenção, nós reduzimos muito o impacto e as mortes relacionadas aos furacões, a ponto de que a maior morte provocada de furacões é de ataque cardíaco, justamente por aquilo que você falou, o nervosismo, o pânico, né? Esse é o momento de ficar calmo e procurar informações técnicas e oficiais, tá? E sem pânico. Muito bem, muito obrigado, viu? Marcel Ligabô, direto de Orlando, conversando conosco. Ele nos traz uma visão muito mais técnica e importante em relação ao Ian, que vem causando, sem dúvida, preocupação em muita gente. Muito obrigado, viu, Marcel? Nossa rádio te agradece pela participação, geógrafo, climatologista especializado em furacões. E assim que nós tivermos uma nova dúvida, ou então um ponto mais forte se aproximando de todos nós da comunidade, se você, claro, estiver disponível, nós faríamos um novo contato com um amigo, se assim fosse possível, tá bom? Não, lógico, fique à vontade. E só para deixar meu contato, no YouTube é tudo sobre furacões, tá? É minha marca. E no Instagram é Prof. Marcel Ligabô, tá? Aí você acha lá o link para todas as mídias. Perfeito. Muito obrigado, Marcel. Bom dia. Bom dia.